18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você, sempre na sintonia certa. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa. E muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Bora participar do programa 18 Bora. horas, querido ouvinte. É só acionar aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, que tá valendo. A sua participação é muito importante. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas e hoje com os destaques do dia. Polícia Federal faz operação para combater a grilagem de terras e o desmatamento. Trabalhadores da saúde cobram na Assembleia Legislativa repasses atrasados do governo do Amazonas. Manaus vai contar com reforço na segurança com novos guardas municipais. Professor de jiu-jitsu suspeito de estuprar pelo menos 17 atletas prestou depoimento hoje em Manaus. Legal, então tá 6h03, você no melhor Mix do Brasil, esses e outros assuntos, os destaques do dia. Você confere agora os destaques desta terça-feira, 10 de dezembro de 2024, em mais uma edição do programa 18 horas. E é claro, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais um escândalo está sacudindo os alicerces do governo do Amazonas. O diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, que é o Juliano Valente, foi afastado do cargo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal. O episódio expõe mais uma vez a fragilidade de uma gestão mergulhada em denúncias de corrupção e ilegalidades, Karime. Carlão, essa operação da Polícia Federal para combater o esquema de corrupção no IPAAM, que noticiamos ontem aqui no 18 horas, é mais um episódio, né, desse histórico do governo do estado do Amazonas, um histórico vergonhoso. Nos últimos anos, o governo Wilson Lima tem acumulado escândalos em série, com dezenas de operações da Polícia Federal investigando desvios de recursos públicos, contratos irregulares e até mesmo esquemas criminosos envolvendo o alto escalão do poder. Olha, o próprio governador Wilson Lima já foi alvo de diversas operações e em 2021 se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. Tudo isso durante a pandemia de Covid-19. Ou seja, enquanto Manaus passava pelo pior episódio da saúde na pandemia, com pessoas desesperadas à procura de oxigênio, sem saber a quem recorrer, porque o governo do Amazonas deixou faltar, esse dinheiro era saqueado sem piedade, desviado para outros lugares, inclusive para a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Olha, até agora, 6 secretários do governo já foram presos pela Polícia Federal, acusados de envolvimento em esquemas de corrupção. 4 da área da saúde e 2 da área de segurança pública. O que se observa é um ciclo vicioso de irregularidades, onde o exemplo que vem de cima não só é negativo, mas cria aí um ambiente propício para que outros integrantes da gestão se sintam aí à vontade, tranquilos, para fazerem o mesmo, Karine. Bom, e essa operação da Polícia Federal no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que acabou no afastamento do presidente Juliano Valente, é apenas o mais recente caso de corrupção entre tantos outros nessa gestão. O IPAAM, que deveria ser um órgão comprometido com a preservação ambiental, agora é manchado por denúncias que enfraquecem a credibilidade da administração pública e, claro, afetam diretamente a sociedade amazonense. Olha, e a pergunta que fica é: até quando o Amazonas vai suportar essa fábrica de escândalos? Quando a liderança falha, a consequência é uma gestão desmoralizada, onde a prioridade parece ser o enriquecimento ilícito e não o bem-estar da população. É hora das instituições e a sociedade darem um basta nisso tudo. O Amazonas não pode continuar refém de um governo onde a corrupção se tornou rotina, Karine. Carlão, o povo que paga imposto tem todo o direito de saber para onde esse dinheiro vai, para onde é que está indo, para onde está sendo investido. E mais,
tem que ter de volta, sim, em serviços públicos de qualidade. O retorno do nosso imposto é esse, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, não é? Nada é de graça. Esses serviços públicos não são de graça. A gente é que está sendo lesionado, roubados, porque não temos de volta um serviço de qualidade à altura dos impostos que a gente paga. O repórter André Meirelles, ele tem mais informações de como funcionava o esquema de corrupção que levou à exoneração do diretor-presidente do IPAAN e ao bloqueio de R$1 bilhão em bens. Boa noite, André. Então, além do presidente Juliano Valente, a mulher dele, Dionísia Soares Campos, superintendente da Agricultura e Pecuária do Amazonas, também foi alvo da Polícia Federal. Boa noite, André. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na Mix FM. Olha, a Polícia Federal divulgou que a superintendente de Agricultura e Pecuária aqui no Amazonas, Dionísia Soares Campos, filha do deputado Sinésio Campos, é também um dos alvos de busca e apreensão da Operação Expurgar, que foi desencadeada pela Polícia Federal ontem. A superintendente é também esposa de Juliano Valente, que é o diretor-presidente do IPAAN, que foi afastado do cargo ontem por suspeita de envolvimento em um esquema criminoso de grilagem de terras, exploração ilegal de madeiras e fraudes na geração de créditos de carbono na Amazônia. Olha, Karime, Carlão, a nomeação de Dionísia foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de janeiro deste ano e foi assinada pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda. Só que nem o Ministério ou o Governo Federal se manifestaram até o momento sobre o mandado de busca e apreensão dessa operação da Polícia Federal envolvendo aí Dionísia Campos, que continua inclusive no cargo. Dionísia obteve o cargo no Governo Federal por indicação direta do pai, que também é citado por sua proximidade com Juliano Valente, que é o ex-diretor do IPAAN, apontado como uma peça-chave no esquema. O IPAAN, que é o órgão estadual responsável aí pela fiscalização e licenciamento ambiental, foi diretamente impactado aí por essa operação. Além de Valente, outros 4 servidores foram afastados por suspeita de facilitar crimes ambientais, incluindo a suspensão de multas e a emissão de autorizações irregulares para desmatamento. A investigação, que foi conduzida pela Superintendência da Polícia em Rondônia, também decidiu sobre as medidas da operação que foi emitida pela Justiça Federal no Amazonas. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos já haviam inclusive sido indiciados em 2019 durante a Operação Arquímedes, que investigou um amplo esquema de pagamento de propina por madeireiras, inclusive com atuação ilegal aqui na região da Amazônia. E nessa operação foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 2 prisões preventivas, além de sequestro de 20 milhões em bens e valores. E aí foram 11 pessoas proibidas de frequentar o IPAAN. Houve também uma busca e apreensão relacionada a um policial militar em Rondônia, conforme aí foi divulgado esse balanço da Polícia Federal sobre essa operação. Olha, aqui o 18 horas, a nossa reportagem tentou contato com os nomes citados agora, mas até o momento não obtivemos respostas. Inclusive também a Polícia Federal divulgou que isso é um esquema bilionário e que se não houvesse esses desvios, isso ajudaria ainda mais a economia do Estado, né? E isso acontece porque os créditos de carbonos, eles surgiram como uma forma de compensar as emissões de gases de efeito estufa que comprovam o aquecimento global e eventos climáticos extremos. O crédito de carbono, ele funciona como um mecanismo de transferência de recursos para promover ações de enfrentamento do aquecimento global e atingir as metas de reduções de emissões. Os mercados de carbono estão em forte expansão. A estimativa de uma consultoria internacional é de que a demanda por créditos aumente 15 vezes mais até 2030. Isso aí saltando do valor de $1 bilhão que valia em 2021 para um mercado de pelo menos 50 bilhões de dólares na próxima década, né? Inclusive o diretor de novos negócios do Idazan, que é o Mariano Sênamo, ele explica como essa riqueza de crédito de carbonos pode ser favorável para o Amazonas. Vamos acompanhar a fala dele. Onde o Brasil tem um vale do silício de oportunidades. Eu acho que nós temos muita capacidade, muito conhecimento
inserido na produção agroflorestal, e tem muita área aí desmatada que poderia estar sendo reflorestada para gerar não só crédito de carbono para quem quer compensar suas emissões, como alimento, como emprego e como uma nova alternativa de geração de renda para populações que hoje estão envolvidas com desmatamento. 18 horas. Aí, Karine e Carlão, a gente conferiu a fala do diretor de negócios do Idazan, Mariano Sênamo, né, falando aí o que é crédito de carbono, em que o mercado pode gerar recursos para quem mantém a floresta em pé, né? Isso aí a gente está mencionando e fazendo esse resumo para os ouvintes, para que eles entendam por que aconteceu essa operação da Polícia Federal, que está investigando servidores do IPAAN que são suspeitos aí de fraudes fundiários e, claro, a venda ilegal de créditos de carbono. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Karime, hoje teve inclusive mais uma operação aí da Polícia Federal para combater a grilagem de terras e o desmatamento. Agentes da Polícia Federal foram às ruas com a Operação Pasto Oculto, que foi deflagrada hoje no Amazonas e também lá no Paraná, para enfrentar as organizações criminosas que atuam aqui no Amazonas, Karime. Carlão, e aqui no Amazonas, pois é, os agentes cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em Tapauá, no interior do estado, e outros 2 municípios de Curitiba, lá no Paraná. Durante a ação foram apreendidas joias, esmeraldas e até obras de arte com certificado de autenticidade. Olha só, as investigações começaram com cruzamento de dados de alertas ambientais usando tecnologia avançada. O projeto Tucano da Polícia Federal identificou o desmatamento de mais de 2.000 hectares em 3 fazendas no sul do Amazonas, tudo sem licença ambiental. E o prejuízo ambiental estimado é de 170 milhões de reais. A Polícia Federal já anunciou o sequestro de bens equivalentes a esse valor. Os crimes investigados incluem desmatamento ilegal, invasão de terras públicas e lavagem de dinheiro. As penas desses crimes podem chegar a 17 anos de prisão. 18 horas. Agora são 6 horas e 14 minutos. Você é o melhor mix do Brasil, e agora nós vamos falar da crise na saúde pública. É que trabalhadores da saúde foram hoje à Assembleia Legislativa do Amazonas cobrar dos deputados que a lei orçamentária de 2025 atenda às necessidades da categoria e da população, Karime. Carlão, foi um protesto organizado pelo movimento Todos pela Saúde, que também denunciou os atrasos nos salários de maqueiros, funcionários de serviços gerais e administrativos das unidades de saúde, que já duram mais de 3 meses. Sem salário, muitos estão dependendo de doações de cestas básicas, como explica a repórter Odineia Araújo. Os trabalhadores da saúde instigaram a sociedade a não deixar de se indignar com o caos da saúde, que inclui, entre outros, idosos nos corredores esperando procedimentos e o acúmulo de trabalho de técnicos e enfermeiros, porque alguns colegas não estão indo trabalhar devido a estarem com salários atrasados e sem dinheiro para o transporte. As denúncias são do líder do movimento social Todos pela Saúde, Denison Vilar. Todos nós sabemos que existe uma filosofia implementada no Brasil que é precarizar para privatizar. E o governo do estado do Amazonas segue à risca essa filosofia, onde para o governo se faz necessário um empresário para pagar o salário do trabalhador. No município de Manaus, nós não temos esses problemas tão alarmantes porque nós não temos tanta terceirização da mão de obra, sendo que no município tem concurso público e plano de carreira. No estado, ninguém precisa de empresários para pagar o salário do trabalhador, mas lamentavelmente a terceirização desordenada, defendida pelos deputados porque visam lucro, e lamentavelmente é isso que está acontecendo, a organização social, empresas privadas. Os problemas na saúde são diversos e incluem atraso no plano de carreira dos servidores estatutários desde 2009, RDAs
sem insalubridade, sem auxílio alimentação e transporte e servidores terceirizados com salários atrasados há mais de 3 meses. Os trabalhadores com salários atrasados, inclusive, estão pedindo doação de cesta básica para ter ao menos o direito de uma ceia nesse Natal, conforme relatou o deputado Daniel Almeida. Nós estamos deixando famílias que são maqueiros, que não estão indo trabalhar. Eu fui no 28 de agosto e há um déficit de trabalhadores porque eles não têm dinheiro para comprar a passagem de ônibus, para colocar o crédito na sua carteirinha. Então isso a gente precisa salientar e precisamos cobrar o governo do estado. Quando é que vão pagar esses trabalhadores? Quando é que esses trabalhadores vão voltar a ter a cesta básica, a cesta, o peru de Natal, o Chester, que eles têm direito? A gente está deixando para trás trabalhadores, pais de famílias que estão sem receber. Eu vou fazer uma solicitação ou para a Secretaria do Estado de Assistência Social ou do município para que doe pelo menos 300 cestas básicas para que dê para esses trabalhadores. Nós estamos em dezembro e não é possível que a gente tenha a nossa ceia de Natal legal com a nossa família, graças a Deus, mas nós não podemos nos esquecer das famílias que sofrem, que precisam dos seus salários serem pagos para comprar também sua cesta de Natal. Sobre as prioridades da saúde no orçamento do ano que vem, segundo o deputado estadual Wilker Barreto, o Hemoan será novamente esquecido. Mais um ano que o Hospital do Sangue, o Hemoan, não terá recursos para funcionamento. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h18 em Manaus. O presidente Lula, de 79 anos, passou por uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira em São Paulo para drenar um hematoma subdural no cérebro. O problema foi causado por uma queda em outubro, que resultou em um pequeno sangramento cerebral. Carlão, e a cirurgia foi no Hospital Sírio-Libanês e o quadro de saúde do presidente é estável. Ele está na UTI do hospital, consciente e se comunicando. Segundo os médicos, não houve danos cerebrais, mas Lula vai seguir em observação nos próximos dias. Enquanto isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume compromissos oficiais, como uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia. Em outubro, por orientação médica, Lula já havia cancelado uma viagem à Rússia após o acidente doméstico, mas manteve uma agenda cheia, incluindo uma visita a Montevidéu. Dessa vez, a cirurgia foi muito delicada e de alto risco, um procedimento que exige cuidados rigorosos no pós-operatório. Lula segue com monitoramento intensivo e o país acompanha, de perto essa sua recuperação, Karine. Sem dúvida, estamos aguardando e o melhor é que ele saia logo, lógico, desse quadro e recupere muito bem a saúde. Agora, Carlão, fico imaginando, imagina se essa operação do presidente Lula fosse aqui no Amazonas, na saúde pública do Amazonas. Lula seria levado para o Hospital do Estado João Lúcio, onde os médicos precisam operar com equipamentos quebrados, como o foco cirúrgico, que é um refletor de luz, gente, tipo uma luminária, como aquela que a gente está acostumado a ver no dentista, aquela luz, né? Esse foco cirúrgico é fundamental para o médico enxergar com clareza. É usado para garantir a precisão nos procedimentos. A gente tem registro que esse equipamento está quebrado, remendado com fita. Olha, Karine, a falta de manutenção desse equipamento essencial coloca em risco a vida de qualquer paciente, seja ele anônimo ou a maior autoridade do país. O caos na saúde pública em Manaus aí é um retrato da negligência que há anos, inclusive, afeta nossos hospitais. A sala de cirurgia sem um foco cirúrgico funcionando é o cúmulo da precariedade. Como aceitar aí que a população que não tem outra opção enfrente esse cenário? É desumano, Karine. Muito, é uma covardia. Um aparelho de foco cirúrgico, gente, isso aí não é luxo, é uma necessidade básica em qualquer sala de cirurgia. Sem esse equipamento, até o melhor cirurgião do mundo fica sem ter o que fazer, com as mãos atadas. Imagina ter que trabalhar com equipamento desse remendado com fita. Gente, é um absurdo. Além de não iluminar direito, ainda tem o risco de um pedaço desse vidro, desse material, cair, por exemplo, numa cirurgia de crânio aberto. Esse tipo de cirurgia
cirurgia, inclusive de procedimento, é comum numa sala de cirurgia de emergências de pronto-socorro, como num caso de acidente de trânsito. Qualquer um de nós está sujeito a ser uma vítima dessas e ter um trauma craniano. Provavelmente vamos ser levados para essa sala para sermos operados nessas condições. Olha, o fato é que a situação no João Lúcio é mais um exemplo aí de como a saúde pública do estado do Amazonas está sendo tratada e com certeza ela precisa de atenção e atenção imediata. Chega de improvisos, chega de abandono, afinal, vidas estão em jogo. 18 horas. Agora são 6h21, nós vamos direto para os bastidores da política amazonense, com os detalhes e tudo mais. Política. Com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Boa noite, Blink. Olá. Temos aí uma informação de última hora. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Deixa eu abrir no meu celular. Que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado afastaram Ari Moutinho da função de conselheiro. E por quê? O que foi que aconteceu? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E para você que está com a gente na 100.7. Acabou de publicar realmente aí uma certidão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, falando sobre a decisão de afastar Ari Moutinho Júnior, conselheiro que já não estava indo ao Tribunal de Contas desde aquela eleição, aquela primeira eleição da conselheira Yara Lins, onde ela saiu eleita presidente. E a gente está falando de setembro de 2023, então já tem aí mais de um ano. Foi por conta desse fatídico dia, inclusive, que Ari Moutinho foi afastado agora, ainda por conta daquele bom dia, que Yara Lins fala bom dia a Ari Moutinho Júnior, de acordo com o que ela relatou na polícia e na justiça, ele responde de forma malcriada, digamos assim. Pi, com muitos palavrões. Pi, exatamente. E ameaçou ela, de acordo com o que ela disse. Isso tudo levou Ari Moutinho Júnior a virar réu no Superior Tribunal de Justiça. A gente até falou disso semana passada. E por conta dessa indicação dele ter virado réu, é que ele foi afastado agora. Só que foi em todo um clima de muita tensão, sim. Porque hoje era dia de sessão, terça-feira tem sessão no Tribunal de Contas. Eles tinham mais de 120 processos para analisar, para votar. Foi votado, mas teve um momento em que esse processo entrou para votação, e aí o conselheiro Fabiano Barbosa pediu para essa deliberação acontecer de forma secreta na presidência. Diante dessa proposta, os conselheiros Érico Desterro e Júlio Pinheiro pediram para ser ao vivo mesmo, para não usar de ser secreto, não. Vamos liberar, vamos manter o ao vivo, vamos seguir a sessão normalmente. Mas se entendeu que deveria ser feito isso de forma privada. E aí, Júlio participou da votação, assim como os outros conselheiros, e Érico Desterro escolheu não participar. Érico não participou porque ele entende que há uma ilegalidade, que não agiu, que o Tribunal de Contas não agiu corretamente nesse caso, porque não chamou Ari Moutinho Júnior para se defender. Ari não sabia que seria motivo aí dessa deliberação, desse voto, e enfim, disse que há uma série de ilegalidades. Júlio Pinheiro foi o único que votou contrário ao afastamento, entendeu que Ari não deveria ser afastado. Sim. E todos os outros votaram para que Ari fosse sim afastado, assim como foi publicado no Diário Oficial. Ari vai fazer alguma coisa sobre isso? Não sabemos ainda, porque ele não se manifestou publicamente. Até tentei entrar em contato, mas não tive resposta. As atitudes de Ari Moutinho Júnior até agora, quando o assunto é esse, é sim de se defender, é sim de buscar a justiça, enfim, de tentar ser ouvido, apesar dele ter ficado muito em off durante todo esse período. Então, eu acho que podemos aguardar algum tipo de resposta, sim, do conselheiro Ari, mas por hora, o que está valendo, digamos assim, é ele ter sido afastado. E como ele já estava afastado de certa forma, não há nenhuma mudança acontecendo ali no plenário. O que pode acontecer é se ele realmente sair, for aposentado, algo assim, aí a gente pode pensar na vinda de um novo conselheiro e coisa assim, mas é um outro passo aí, a gente não pode adiantar as coisas.
Então, por hora é isso. TCE entregando tudo nesse fim de ano. Beleza. Agora, deputado estadual e presidente estadual do PT, Sinésio Campos, está mais uma vez envolvido em escândalos na Berlinda, Cíntia. Desta vez, a filha e o genro dele foram alvos da Polícia Federal numa operação de combate contra a grilagem de terras, falsificação de documentos e venda fraudulenta de crédito de carbono. Inclusive, isso circulou na internet bem, hein? Acho que teve que respirar aí, né, Carlão? Bombou, foi muita coisa. Agora é engraçado, né? O Sinésio, né? Ele, de repente, de uns tempos pra cá, ele resolveu aparecer na mídia, né? Outro dia foi por 20 mil, agora é por 1 bilhão e 600. Mas não foi ele, né? Foi a filha dele e o genro. Mas aí ele aparece, né? É verdade. Operação da Polícia Federal, eu não sei se vou falar certo, tá, gente? Mas é expurgar. Expurgar. A gente falou dessa operação ontem, a Nathalie trouxe as informações e tudo mais. Aí você traz pra gente os nossos bastidores. Certo. Os crimes, só pra reforçar o que eles são suspeitos: grilagem de terra, exploração ilegal de madeira, fraude na geração de crédito de carbono na Amazônia. E aí a gente está falando da filha dele, Dionísia Soares Campos, e do Juliano Valente, que é genro de Sinésio Campos. Ele é diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, e a gente está falando do montante aí de 1,6 bilhões. 1 bilhão e 600 milhões. Então, a suspeita é que estava se usando ali a estrutura do IPAAM para cometer essa série de crimes, legitimizar, digamos assim, né, atividades ilegais como exploração de madeira, de origem duvidosa e tudo mais, que levou aí a essa lista de crimes. Agora, Sinésio Campos, ele aparece nessa história como pano de fundo, realmente como pai da Dionísia e genro do Juliano. Não é possível ignorar o parentesco, né, desses dois com o deputado que é deputado há anos, que está nessa estrutura há anos e sempre é da base, digamos assim, né? Então, a influência de Sinésio Campos, ela não tem como não ser percebida nesse tipo de situação, ou pelo menos cogitada fortemente. Inclusive, Blink, o que dizem os petistas aqui do estado sobre essa situação complicada de Sinésio Campos? Que na campanha teve, inclusive, como você falou, dinheiro apreendido pela Polícia Federal quando tentava embarcar para o interior. Pois é, exatamente. O PT Amazonas, eu fui entrar em contato com algumas pessoas do PT do estado do Amazonas para saber o que pensam sobre isso, porque assim, até agora a gente não viu uma nota, a gente não viu nenhuma reação, foi como se nada tivesse acontecido. E como o Carlão falou, essa história rodou a internet já, então já deu tempo de decidir ali o que fazer. Mas, pelo visto, nada será feito, porque a resposta que eu recebi foi: mas o Sinésio não fez nada. Se alguém fez alguma coisa, foi da família dele, não ele. Eu juro que eu ouvi isso. Então, por hora, a gente não pode esperar muita coisa do PT Amazonas, não. Não vai ter nada, né? Agora, se a investigação chega ao nome do Sinésio diretamente, e acho que depois de transitado e julgado, enfim, a coisa definida dessa maneira, aí talvez o PT Amazonas se manifeste de alguma forma, mas eu não tô vendo nenhum ânimo para isso, não. Para que isso aconteça. Mas, segundo eu soube, foi o Sinésio que indicou o nome do genro dele, né? No caso, ele é o sogro, né, dele, do genro dele, para esse cargo do IPAAM. Aí seria mais complicado. Se ele indicou, isso fica de alguma forma documentado ou só apalavrado mesmo? Bom, eu imagino que a Polícia Federal tem aí meios de mostrar que foi, que havia essa ligação, né, e tudo mais. Mas por hora, realmente, ele só disponibiliza o nome da filha e do genro, ou do então genro, enfim. Então essa história tá dessa forma, e o PT tá como ele sempre teve no Amazonas, sem grande... Impávido. Apático, né? Quietinho ali, sem grande influência em nada do que esse estado precisa. Blink, hoje teve reunião do Tribunal de Contas, parece que a reunião foi tensa. Foi, mas a gente falou disso no começo. Né? Foi essa reunião que afastou. Foi. Porque teve um momento, eu até vou te explicar, que realmente teve um momento que
o Ari estava na pauta e era possível saber, porque quando fala em uma coisa secreta acontecendo ali e que os conselheiros ficam meio assim, a gente meio que já sabe porque a gente está acompanhando isso, né? E aí o Fabian pediu para a deliberação acontecer de forma secreta. Esse momento que teve uma tensãozinha, porque aí teve uma briguinha entre os conselheiros que entenderam que tinha que fazer ao vivo e os que entenderam que tinha que fazer de maneira particular. Ganhou quem entendeu que tinha que fazer de forma secreta. Só que até chegar esse momento, teve um bate-boca bonito e suspenderam a sessão. Então, assim, ficou tudo parado. Para nós que estávamos vendo remotamente, ficou aquela imagem dos conselheiros e quieto, assim. Quando voltou, já voltou seguindo a sessão normal, como se nada tivesse acontecido, vendo ali todos os outros processos. Mas teve aquele momentinho, lavação de roupa suja na frente de todo mundo. Que feio. E aí a gente vem agora com o resultado dessa reunião que ninguém viu, mas tem que tornar público, porque, né, um dos princípios aí da administração tem que tornar público para que passe a valer. Então foi para o Diário Oficial esse afastamento aí de Ari Moutinho Júnior. O conselheiro está oficialmente afastado. Como eu disse, ainda não sabemos se ele vai tentar reagir de alguma maneira, mas certamente sim. E aí eu vou trazer tudo para você sobre isso. Obrigada, Blanc. Até amanhã. Até amanhã. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue aí, 100,7. Daqui a pouquinho, Manaus vai contar com reforço na segurança, com novos guardas municipais interessantes. Detalhes para você daqui a pouquinho, no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. E aqui em Manaus. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite também o tempo fica nublado. A mínima prevista, um momento que deu tilt aqui de novo no celular agora. A mínima prevista de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30. As chances de chuva são de 91%, a umidade relativa do ar fica entre 70% e 95%. Legal, o Rio Negro subiu mais 13 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus, agora é 25 metros e 23 centímetros. 6h33, o prefeito Davi Almeida anunciou hoje que vai chamar os aprovados que estavam no cadastro reserva do concurso da Guarda Municipal. Karime, é uma boa. Carlão, mais de 200 candidatos já aprovados no concurso estavam aguardando por essa convocação. Legal. E vamos conversar ao vivo agora com a repórter Nathalie Moraes, ela que tem os detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, já tem alguma data para que essas pessoas ingressem na Guarda Municipal? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente, tá aí ainda no início da semana, mas a gente já pode dizer que a gente está trazendo as boas novas para 2025. Exato. Porque anunciar reforço na segurança é um benefício, é um ganho para todos nós. E segundo, a assinatura, a homologação que foi assinada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, na tarde dessa terça-feira, os candidatos, que aguardavam aí por essa convocação, eles devem reforçar o efetivo da Guarda Municipal aqui da nossa capital a partir do dia 1º de fevereiro do ano de 2025, Karime. Uma notícia boa, isso porque a gente vai quadriplicar o quadro de guardas municipais que a gente já tem atuando aqui na nossa capital. Ao longo do ano de 2024, a gente viu que a gente teve alguns benefícios, Afinal de contas, hoje a gente tem uma guarda armada. Antigamente, você ia, por exemplo, em pontos turísticos, como o Complexo da Ponta Negra, que é administrado pela Prefeitura de Manaus, você via ali os guardas municipais, você pensava, realmente, se tiver qualquer coisa por aqui, eles não vão poder intervir. Hoje, essa já não é mais uma realidade. E aí agora, mais de 300 pessoas aguardavam aí por essa convocação. Mais 230 novos guardas municipais serão convocados a partir do dia 1º de fevereiro. Essa assinatura foi registrada na tarde de hoje e a gente vai conferir aí agora a fala do prefeito Davi Almeida, que assinou essa homologação. Vamos conferir.
nesse momento assinando a homologação do concurso da Guarda Municipal. O concurso está sendo homologado, vai ser publicado. Você que foi aprovado vai ser chamado na última semana de janeiro para ser nomeado e também receber o fardamento. Vão entrar em atividades a partir de 1º de fevereiro. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, entusiasmado. Afinal de contas, a gente está falando aí realmente de um ganho para a população, de um ganho para todos nós. Serão nomeados 230 novos guardas municipais. Esse número quadriplica o número de agentes armados que nós temos na Guarda Municipal atualmente atuando aqui na nossa capital. O efetivo é muito baixo, viu, Karime? A gente só tem hoje 60 guardas municipais. Caramba. E aí agora a gente vai para 230, né? 230, a gente vai passar de 300 guardas, a gente vai para 310 guardas municipais, mas esse número deve ser aumentado em 2025, porque mais 120 aprovados no concurso que ainda vão ficar ali, permanecer na posição de cadastro de reserva, devem ser convocados. E segundo o prefeito de Manaus, a gente deve chegar aí à marca de pelo menos 350 novos guardas municipais, com um efetivo que pode chegar até 800. A meta é fazer, Karime, Carlão e ouvintes, olha aí, uma boa notícia para os concurseiros de plantão. É fazer um novo concurso público e a gente chegar aí, a meta, né, da gestão municipal é que a gente tenha aí pelo menos 1.500 guardas municipais até, né, o fim aí dessa gestão. Vamos torcer para que a gente realmente consiga bater esse número, porque se a gente está reforçando a segurança, a gente reforça a gente diminui os índices de criminalidade, né, os assaltos aos transeúntes. A gente sabe, a nossa capital registra ainda um número muito grande de furtos, de roubos a celulares, e com certeza a gente tendo essa guarda municipal armada nas ruas, aumenta, sem né, dúvida, a segurança de sensibilidade para nossa população aqui na nossa capital. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora, 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou hoje o relatório sobre o principal projeto de regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto deveria ter sido lido ontem, mas a sessão foi cancelada por falta de quórum. Agora, o desafio é cumprir o cronograma e votar a proposta já nesta quarta-feira, amanhã, Karine. Bom, e no relatório, Carlão, o Eduardo Braga fez ajustes importantes, como nós adiantamos ontem aqui. Sim. No 18 horas, um deles é incluir armas e munições no chamado imposto do pecado, imposto seletivo. Mas atenção, essa taxação não vale para as Forças Armadas, nem para as instituições de segurança pública. Já os plásticos descartáveis, como copos e canudos, que inicialmente seriam taxados, ficaram de fora após pressão do setor. Segundo o senador, isso foi corrigido para evitar um pandemônio econômico. Olha, e claro, a Zona Franca de Manaus não ficou de fora. Também, conforme falamos ontem, Braga garantiu isenção da nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS, para operações dentro da área da Zona Franca. Isso mantém as regras atuais, onde impostos como o PIS e CONFINS, por exemplo, não são cobrados do comércio local. Além disso, o relatório prevê créditos especiais para as empresas que poderão ser usados aí para pagar outros tributos. Bom, essas mudanças são fundamentais para proteger cerca de 300 mil empregos na região e dar mais seguranças para os varejistas. Agora o texto segue para a votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Os senadores têm até amanhã para sugerir alterações. Vamos acompanhar de perto, claro, os desdobramentos dessa votação tão importante para o Amazonas e também para o Brasil. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o premiado jornalista Cláudio Barbosa, que está comemorando 49 anos de jornalismo. E para comemorar essa data, ele lança nessa quinta-feira, dia 12, o livro Amazonino, Um Sedutor e Outras Histórias. Vamos conversar agora ao vivo com o jornalista. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, tudo bem? Oi, Karine, boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Mix. Prazer, satisfação de estar aqui e poder falar desse
esse lançamento. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Então, você conviveu por vários anos com Amazonino Mendes, e esse livro retrata esse período? Esse período foi enriquecedor na minha profissão, né? Na minha atividade profissional. Eu fui trabalhar com o governador Amazonino em 1997. Boa. E fiquei até o ano 2000, que foi o ano que ele saiu do governo, e que eu tive essa oportunidade de trabalhar em 1998, Karine e Carlão, na campanha de reeleição dele. Fui o jornalista que o acompanhou durante toda a campanha, tanto na capital quanto no interior. Então foram momentos marcantes, e eu tento contar um pouquinho dessas histórias, né? Não são histórias que me contaram, são histórias que eu vivi realmente com o ex-governador. Cláudio, você conviveu realmente com ele, então você sabe de detalhes aí, né? Você identificou da pessoa de Amazonino que era diferente da figura pública? Como era Amazonino, assim? Tinha Carlão, diferença, Cláudio? Carlão e Karine, o Amazonino era uma pessoa muito verdadeira. O Amazonino que se via em público era o Amazonino de dentro de casa. Então quando ele estava numa reunião pública, quando ele estava num comício, né, como tinha nas campanhas políticas, até então o comício era a principal motivação. Ele era aquilo, ele era um homem, sim, ele suava, né? Ele estava se parecendo, não era uma coisa, não era uma falsidade aquilo, ele era daquele jeito. É claro que na intimidade dele ele tinha o lado, claro. Mas ele gostava muito de jogar dominó, gostava de uma sinuca, gostava de uma boa música. Era um homem que lia muito, gostava muito de leitura, gostava de poesia moderna, gostava de literatura. Os clássicos ele gostava. Os clássicos da literatura, Carlão e Karine, ele gostava muito de história, história na Grécia. Um estudioso, né? Estudioso, imperadores, e um apaixonado pelo Amazonas. Agora, o que você revela de inédito no livro? Alguns pontos. Nesse livro, eu digo que esse livro é um livro para quem gosta de história, né? Porque tem histórias do Amazonino e tem história de outros políticos e de outras passagens minhas em redações, em assessorias. Por exemplo, a criação da UEA. Como é que isso aconteceu? Sim. Aonde aconteceu e como é que isso se deu? Então eu posso dar Claro, por favor. Um toquezinho de como isso aconteceu. Foi numa reunião, num jantar em Havana. Nós estávamos em Cuba, com a presença do professor Vicente Nogueira, que era à época o secretário de Educação, com Francisco Deodato, que era o secretário de Saúde, com o Wilson Alecrim, que era o diretor do Instituto de Medicina Tropical, e nós estávamos num jantar. O Amazonino já vinha com essa motivação de uma viagem que ele tinha feito quando ele surgiu a primeira vez, que foi uma viagem em Tóquio. Sim. E lá nesse dia, nessa noite, ele resolveu criar o UEA. Então, quando nós voltamos para Manaus, nós estávamos em Cuba numa viagem que era uma viagem, ele estava buscando medicamentos, fazer um convênio com o governo cubano. Você lembra o ano disso, não, né? Isso foi 2000, Carlão, aí eu vou ter que... 2000 e alguma coisa, foi depois da eleição de 98. Aí logo depois já realizou o sonho ou não? Demorou um pouco? Não, quando nós voltamos para Manaus, ele já determinou a criação da UEA. Sim. E aí surge a figura do professor Lourenço, né, Lourenço Braga, que vai ser o primeiro reitor. Então essa decisão saiu lá em Cuba. Um outro detalhe também revelado é porque o Samuel Hanan, que era o vice-governador e foi cotadíssimo para ser governador, e por que não foi? Então essa é uma historinha também que está nesse livro. Tem também uma historinha do professor Mestrinho, que detestava, que não é bem que detestava, ele tinha receio, né? Ele tinha medo de aeronave, ele fazia campanha em barco. Olha aí que legal, boto navegador não é à toa, né? Exatamente, e teve um fato que o avião, uma das viagens que nós fizemos, ele estava em deslocamento e acabou com o combustível do avião? Só isso. Poxa. Então você imagina como foi o sufoco, né? Então tem histórias desse tipo, cara. Cláudio, a princípio eu pensei que fosse uma biografia do Amazonino, mas pelo que eu tô vendo parece que não é, né? Não. Uma biografia, né? Não, Carlão, são histórias que eu gostaria muito, e tenho certeza que outros gostariam muito de ter feito a biografia, mas não é o caso. São relatos de história, de momentos que eu vivi com o Amazonino. Que legal. Como é essa história? Eu sei que o Tenório queria, né, fazer uma biografia dele, Tenório Teles. Não sei se está esse projeto em andamento aí por aí. Sim, tem, algumas pessoas inclusive têm essa motivação. Agora então esse livro você escreve mais sobre a pessoa
né? Ou sobre as obras amazoninas, mais sobre a pessoa? Algumas coisas sobre obras, né, que eu considero, na minha avaliação pessoal, Karine e Carlão, eu acho que a grande obra dele, o Amazônia fez muita coisa, né? Sim. Na área de saúde, de educação e tudo, mas a grande obra que eu acho que é uma obra que o torna imortal é a UEA. Sem dúvida. Então, assim, essa eu acho que é a grande obra e, como eu falei anteriormente, eu conto essa passagem. Agora, também nesse livro tem outros fatos da imprensa amazonense, afinal de contas são 49 anos de jornalismo, né? Eu comecei com 17 anos Muita de idade. História. Você inaugurou aqui o curso de jornalismo na UA? Não, ainda. Eu vim transferido, Carlão, de Minas Gerais. Eu vim transferido já no terceiro período, aí concluí aqui, depois voltei a Minas para fazer mestrado em sociologia. Que legal. Mas quando eu vim para o curso, ele já estava em andamento. A primeira turma de comunicação aqui é do professor Valmir, que foi reitor, né, da universidade, foi meu professor, e do falecido professor Erasmo Linhares, que era de rádio. Né? Essa é a primeira turma. E da minha querida amiga Célis Borges, que foi minha chefe. Maravilhosa. Em algumas várias atividades. Vezes secretárias e parceira também do nosso querido Amazonino. Exatamente. Agora, e esse título aí, esse sedutor do título aí, curiosidades à parte, o que quer dizer isso? Alguma passagem? Esse do sedutor? Isso. Olha, uma das primeiras viagens que eu fiz com o Amazonino, uma viagem de barco. E eu estava no barco e ele me chamou e disse: "Ô Cláudio, vem cá." Me levou na cozinha. Sim. E me mostrou vários peixes que estavam lá e disse: "Você já comeu uma matrinchã desidratada?" Eu falei: "Não, governador." Disse: "Você vai comer hoje." Aí bateu no peito, que era um gesto típico que ele fazia, dizia: "O negão vai fazer para você." E aí, você imagina, um governador do estado te chama, leva pra cozinha, te mostra aqueles peixes e diz que vai cozinhar pra você. Você quer algo mais sedutor do que isso? Então o Amazonino tinha essa capacidade, né, de seduzir as pessoas. Ele tinha um poder mesmo. Além disso, assim, um outro legado é o estilo de liderança do Amazonino Mendes. Ele deixou, sem dúvida alguma, um legado nesse estilo. Você vê isso com novos, essa influência, esse estilo com novos políticos. Você percebe essa influência dele na política aqui? Karine, muito pouco. Hoje eu estava pensando, eu estava fazendo até uma reflexão sobre isso, sobre essa questão, né, de pessoas que têm um pouco do que era o Amazonino. Talvez eu enxergo um pouco disso no senador Amaziz e um pouco disso no senador Eduardo Braga. Acho que ambos, tanto Omar quanto Eduardo, têm características muito próprias, né? Conheço ambos há muito tempo, mas acho que eles têm alguma coisa do Amazonino, sabe? Ficaram com... Eles conviveram anos e anos. Eles conviveram, eles fizeram parte do trabalharam juntos, acompanhados diversas fases do governador. Então eu vejo em determinados momentos, num e em outro, algumas coisas do Amazonino. Certo. Agora, durante esses anos todos aí, você conviveu muito com ele, é claro. Então, tem algum momento específico em que você sentiu que o Amazonino surpreendeu até vocês que já estavam habituados ali com as decisões dele, com as tiradas que ele fazia? Ele deve ter surpreendido até vocês mesmo, né? Não? Porque ele aparecia, né, com umas situações assim que ele resolvia, não é isso? O Amazonino, ele surpreendia todo dia, viu, cara? Eu dava plantão na casa dele, né, que eu fui trabalhar com ele na função de repórter especial para acompanhá-lo. Depois eu passei a diretor de comunicação do governo e depois secretário de governo. Então eu acompanhava, eu ficava na casa do Amazonino ali, às vezes de 8 da manhã, 8h30, às 5, às 7, às vezes 10 horas da noite. Então ali eu vi muita coisa. Era você e mais uma turma. Sim, né? Tinha uma turma lá. Meu querido cinegrafista, o Barão, fazia parte dessa equipe, né? Pitanga. Tinham vários colegas que ficavam ali naquele plantão. E o Amazonino, assim, o que eu via nele, cara, o que me surpreendia, quer dizer, a cada momento, era o verdadeiro amor que ele tinha pelo Amazonas, sabe? A forma que ele encarava os assuntos, né? O Amazonino, ele era... você vê que ele foi eleito senador, ele não aguentou ficar muito tempo em Brasília. Ele viajava. O amor pelo Estado era maior. O Karine, ele viajava, às vezes tinha a oportunidade de viajar para o exterior com ele, na Europa, por exemplo. Ele queria voltar logo para Manaus. Ele era feliz aqui, né? E muito no barco, viajando pelos rios amazônicos, né? A gente fazia essas viagens com muita frequência. E a gente viajava, eu não lembro, sinceramente, de ficar final de semana em Manaus. Era sempre, a gente estava visitando algum município, alguma área rural. Então o Amazonino era assim, era
Ele tinha, o Carlão, às vezes ele ficava muito nervoso e irritado com a burocracia do Estado. Certo. Coisas que ele queria fazer e rápido, resolver rápido, né? Eu vi o Amazônia dar murro na mesa porque as coisas não aconteciam, porque existe uma burocracia. Sim. Né? Publicação em diário oficial, né? E às vezes um processo, né? Que exatamente. Que lento para ele, que era um homem ágil. Ágil, e ele queria rapidez nisso. Claro. Rapidez. Claro. Então, vamos aos serviços? Vamos lá. Quando que vai ser lançado? Aonde? Onde a gente pode achar o livro? Olha, Karine, o livro, que é lançado pela editora Atena de Curitiba, uma editora que trabalha com alguns projetos. Toda a venda desse livro, que é a partir de R$40, será destinado ao projeto Aconchego, que é um projeto que atende mães em situação de risco. Ele vai ser lançado amanhã, dia 11, às 18 horas, na biblioteca do IBEU, lá na Joaquim Nabuco. Aqui, né? Parabéns, hein, meu? E na versão online ele já está disponível lá no site da editora Ática. Maravilha, Bacana, sucesso, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu é que agradeço. Grande Cláudio. Sucesso, conversamos com o jornalista premiado Cláudio Barbosa. Abração, Cláudio, agora 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o professor de jiu-jitsu suspeito de estuprar pelo menos 17 atletas prestou aí depoimento em Manaus nessa terça-feira, Karine. Exatamente, Carlão, o depoimento durou cerca de 2 horas, mas ele saiu da delegacia sem dar qualquer tipo de declaração para a imprensa. E quem acompanhou o caso foi a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, o professor, ele continua preso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Ele continua preso, sim, Karine, e continua em silêncio. Vale a gente reforçar, né, que esse realmente é um caso que ganhou uma grande repercussão nacional, porque o professor de jiu-jitsu, o Alcenor Alves Soeiro, de 56 anos, na manhã desta terça-feira, ele voltou à sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Na verdade, essa foi a primeira vez, né, Karine, já que ele foi preso no sul do Brasil. E aí hoje ele foi convocado para comparecer à sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele que é suspeito, né, aí de explorar e abusar sexualmente, como o Carlão já adiantou, de pelo menos 17 alunos durante competições e até mesmo os treinamentos de jiu-jitsu. O suspeito chegou acompanhado de policiais penais e civis, e aí durante o depoimento ele permaneceu em silêncio. Vale a gente reforçar, antes de eu chamar aqui a sonora da delegada, que esse depoimento, Karime e Carlão, era para ter acontecido na semana passada. Mas o que acontece? Esse caso foi um caso que teve muita repercussão e aí apareceram novas vítimas, ou seja, esse número é muito maior do que esses 17 que já foram registrados, que a gente está divulgando, e não param de aparecer vítimas. E aí a delegada chamou ele e ela não descarta que mais vítimas ainda possam continuar aparecendo. A gente vai conferir agora a fala da delegada Juliana Tuma, ela que é a delegada que está à frente desse caso e titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele foi interrogado hoje aqui na delegacia após decisão judicial para que ele não fosse interrogado no presídio. Nós solicitamos que ele fosse nós requeremos à justiça que ele fosse ouvido aqui na sede da delegacia e assim foi feito. Depois de decisão judicial, o GCAP conduziu com escolta ele aqui para a delegacia e aqui ele se reservou, durante o interrogatório, ele se reservou ao direito constitucional de se manter em silêncio. E aí não respondeu às perguntas de autoridade policial e foi encaminhado novamente à unidade prisional. A partir de agora nós vamos concluir o mais breve possível o procedimento, que já está na fase final, e encaminharemos à justiça. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 Horas, a gente conferiu aí a fala da delegada Juliana Tuma, ela que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Só para encerrar, Karine e Carlão, sobre esse caso, a delegada já tinha anunciado que faria aí o pedido de conversão da prisão, já que ele tinha prisão temporária decretada. Certo. A prisão temporária, o suspeito só permanece atrás das grades por 30 dias. Depois de tudo isso, ele é colocado
colocado em liberdade. Mas a polícia já pediu aí a prisão preventiva para que o professor de jiu-jitsu fique preso até o julgamento. Isso porque a Polícia Civil aqui do nosso estado acredita que ele realmente apresenta e representa um alto risco aí para as nossas crianças e adolescentes. Isso porque vale a gente reforçar que quando ele foi preso em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, a gente tinha informação que ele estaria planejando fugir para Dubai, lá para a região ali dos Emirados Árabes. Então, a data desse pedido ainda não foi revelada pela delegada, mas ele deve acontecer em breve, já que hoje foi feito aí, né, o depoimento desse homem, desse suspeito. Karine. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Mix. Olha, voltamos a falar da crise na saúde pública, que além dos hospitais de Lábrea, Delfina Aziz, 28 de agosto e o Dona Lindu, o governo do Amazonas pretende entregar a administração de todas as unidades de saúde do estado para organizações sociais, ou seja, administração privada. Muito grave essa situação, Carlão, que foi denunciada hoje pelo deputado estadual Wilker Barreto durante reunião na Assembleia Legislativa do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes agora com Gené Araújo. Enquanto o contrato com os fornecedores da saúde no Amazonas estão quase todos atrasados, nos últimos meses, de acordo com o deputado Wilker Barreto, aumentaram em 11% os gastos da saúde sem que a qualidade do serviço melhorasse ou os fornecedores fossem pagos. A gestão da saúde pública no Amazonas esteve na pauta das discussões na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira. O deputado Wilker Barreto informou que esteve no Ministério Público para falar sobre os contratos das organizações sociais, as OSs, para administrarem os hospitais públicos do Amazonas. Nós estamos no fundo do poço. A saúde está um caos. E acreditem, não é uma OS que tem a varinha mágica. Se tem contratos com sobrepreço, contratos com sobrepreços, esses com anuência do governo. Se tem serviços sendo executados sem necessidade, com anuência do governo. Não dá, deputado Daniel, para desassociar o caos da gestão. Eu não acredito que a OS tenha mais expertise do que muitos servidores efetivos já pagos pelo contribuinte. O problema, deputado, é que quando você coloca um gestor que não tem autonomia para mexer em contratos por causa dos apadrinhamentos, aí não tem mágica. E de acordo com Wilker Barreto, o interesse do governo é colocar organizações sociais em todas as unidades de saúde do estado. O que eles querem colocar é a OS em todas as unidades do Amazonas. E esse servidor efetivo que já é pago? Será que nós não temos a expertise dentro dos quadros da Secretaria de Estado? Então, se a OS é o caminho da saúde, vamos colocar a OS então lá na SES. Para pagar os fornecedores, não tem recurso. Para depositar 31 milhões à vista na conta da OS, sem gastar um centavo de esforço, o governo encontra recurso. Quando o governo traz a OS como a solução da saúde, ele reconhece, primeiramente, publicamente, a sua incompetência, a sua falência. O parlamentar cobrou da organização social que vai administrar o 28 de agosto documentos que comprovem que haverá economia de 120 milhões de reais nos gastos da saúde com a administração da OS, como a entidade e o governo vem alardeando. O deputado Daniel Almeida também se mostrou preocupado com a atuação de uma OS na administração do 28 de agosto e do Dona Lindu. Nós estamos vendo já um script feito, porque nós temos um exemplo recente do caos que aconteceu em Lábrea. Eu estive presente no hospital de Lábrea, eu fui visitar, conversei com cada funcionário, assinam um compromisso e não cumprem, não fazem o repasse. Aí a gente fica se perguntando, não tem dinheiro, poxa, será que eles se planejaram mal e não tinham dinheiro para cumprir o que foi acordado?
Mas aí a gente vê de uma hora para outra 31 milhões brotarem para uma OS. Uma OS que já deu errado aqui em Lábrea, já deu errado em Goiânia. Por que vai dar certo aqui no 28 de agosto, aqui em Manaus? O Wilker Barreto lembrou que para contratar uma OS é preciso haver a aprovação do Conselho Estadual de Saúde e a elaboração de um plano, e isso não foi obedecido pelo governo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E sobre o assunto que nós tratamos no começo do programa, a respeito da operação da Polícia Federal no Instituto de Proteção do Amazonas, o governo do estado do Amazonas emitiu nota informando o seguinte: o governo do Amazonas informa que todos os servidores do Instituto de Proteção do Amazonas, o IPAAM, envolvidos na operação foram exonerados e afastados. No caso de servidores de carreira do Instituto, de seus cargos ainda na segunda-feira, dia 9/12. Rosa Mariette Oliveira Geisler, até então diretora técnica do órgão, assume de forma interina o cargo de diretora-presidente do IPAAM. A nota segue afirmando o seguinte, abre aspas novamente, o governo do estado reforça que está à disposição para prestar as informações necessárias e auxiliar as autoridades no esclarecimento dos fatos e reafirma que todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos estaduais são pautadas na transparência e legalidade, fecha aspas, fala a nota emitida pelo governo do estado do Amazonas. Agora em Manaus, 7h02. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo Wilson Lima decidiu transferir a gestão de todas as unidades de saúde para as organizações sociais, as chamadas OSs. A promessa é de eficiência e redução de custos, mas a experiência mostra que o caminho está longe de ser seguro. Essas entidades têm um histórico marcado por escândalos, desvio de recursos e má gestão. A saúde pública, um direito fundamental, não pode ser tratada como mercadoria. Entregar esse sistema vital a instituições com um passado questionável é um risco que não podemos aceitar. A gestão direta pelo poder público, apesar dos desafios, é a única forma de garantir a transparência e o foco no interesse coletivo. Permitir que as OSs assumam integralmente o controle é abrir as portas para mais problemas e menos soluções. A saúde não pode ser vítima de experimentos que já fracassaram. Fica o alerta. 18 horas. 7h03, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.